Nós nos reunimos aqui para aprender a palavra do Senhor e nós estamos estudando juntos aqui nos sermões a epístola de Tiago, certo? E eu tenho enfatizado para os irmãos que essa é uma epístola que, se você pudesse resumir essa epístola em uma palavra, a melhor palavra para resumi-la seria sabedoria ou maturidade. É uma epístola que foi escrita para tratar de problemas de relacionamentos. Pessoas que estavam ali numa igreja, ou mais de uma igreja, e Tiago, então, pastor ali em Jerusalém, sabendo dessas dificuldades, que eram dificuldades nos relacionamentos, escreve, portanto, essa carta para falar sobre maturidade, para explicar que nós temos problema uns com os outros por conta da falta de sabedoria, por conta da imaturidade. E até aqui nós já vimos duas lições no capítulo 1. A primeira delas, que eu intitulei como "É preciso saber sofrer". A primeira lição que Tiago ensinou aqui no capítulo 1, versos 2 até o verso 4, é que nós precisamos saber encarar as dificuldades da vida, as provações, como oportunidades para o amadurecimento. Tiago fala que as dificuldades, as provações, quando elas são encaradas com perseverança, elas produzem perfeição, amadurecimento, integridade. Depois, na semana passada, nós vimos aqui que é preciso saber orar, que para o nosso amadurecimento, para que nós saibamos como lidar com as dificuldades da vida, nós precisamos reconhecer a necessidade de orar por sabedoria e de fazer isso com fé, de entender o que é que de fato nós precisamos. Nós precisamos de sabedoria e orar fazendo isso, orando com fé. Agora nós vamos prosseguir, meus irmãos. Vamos ler juntos aqui o texto de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 9 até o 12. Provavelmente aí na sua Bíblia, o versículo 12 já está no início de um outro parágrafo, né? Então isso é uma oportunidade de mais uma vez explicar para os irmãos que essas divisõezinhas da Bíblia em versículo 10, 11, 12... E esses títulozinhos, eles não são inspirados, tá? Não foi Tiago que, quando escreveu, colocou lá versículo 1, versículo 2 e tudo. Então, por vezes, pode ser que a pessoa que colocou essas divisõezinhas, esses títulos, possa ser que ela ache que o versículo 12 tem mais a ver com o 13 do que com o 11, né? Só que nesse caso, meus irmãos, eu acredito que o verso 12, ele tem tudo a ver com os versos 9 a 11. E eu vou tentar mostrar para os irmãos. Então vamos ler aqui, Tiago, capítulo 1, versos 9 a 12. Diz o seguinte: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Querido e eterno Deus, amado Pai, nos guia, Senhor, à medida que lemos,
que ouviremos, ó Deus, a Tua palavra e que precisamos, carecemos do Teu Espírito nesse momento, nos guiando, nos transformando, Senhor. Aplica a Tua palavra em nosso viver. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Daniel Vorcaro e Minotauro. Muito provavelmente você deve conhecer o primeiro nome, mas não o segundo. E o Minotauro aqui não é o lutador Minotauro, tá? Daniel Vorcaro é um bilionário que foi recentemente preso por cometer fraudes bilionárias através do banco que ele era dono, o Banco Master. Um homem que já era rico, um homem que já tinha uma vida muito boa, mas pela ganância e pela ambição por mais e pelo poder, ele quis mais, a ponto de cometer crimes para ter mais. Já o segundo, provavelmente você nunca ouviu falar sobre ele. Minotauro é o nome de guerra, é o apelido dado para um ladrão de casas na cidade de São Paulo. E ele também foi recentemente preso, depois de invadir e roubar mais de 20 casas em bairros nobres da cidade de São Paulo. Só que, diferentemente do Vorcaro, Minotauro era um homem de origem pobre e que, na sua pobreza, ele foi tentado a querer mais e, por ganância, também cometeu crimes para ter mais. O que essas duas histórias nos revelam? O que essas duas histórias de um bilionário e de um homem pobre que cometeram crimes para ter mais, o que essas histórias nos contam, meus irmãos? O que essas histórias nos contam é que riqueza não compra sabedoria e pobreza não produz sabedoria. Tanto rico quanto pobre são igualmente capazes de tomar decisões péssimas, de tomar decisões imaturas, que vão prejudicar as suas próprias vidas e especialmente a vida de outras pessoas. Que não é uma questão de riqueza ou de pobreza, é uma questão de caráter, é uma questão de saber tomar boas decisões, de ter sabedoria, de ter a devida maturidade para saber lidar com a sua própria riqueza ou saber lidar com a sua própria pobreza. E é sobre isso que Tiago fala no texto que nós acabamos de ler. Tiago aqui, meus irmãos, vai falar agora mais especificamente sobre ricos e pobres daquela igreja. Eu já tenho explicado para vocês que uma parte substancial dos problemas que Tiago trata nessa carta, eles são oriundos de problemas entre pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Onde você tinha ali ricos que, por causa da sua ganância, movidos pela sua riqueza, eles pecavam contra Deus e faziam mal para os outros naquela região, naquela igreja. Ao mesmo tempo que os pobres, na sua condição de pobre, não sabendo lidar com a sua própria pobreza, também tomavam decisões danosas para eles mesmos e para os outros. Da mesma forma, meus irmãos, pode acontecer conosco também. Nós também estamos igualmente sujeitos a tomarmos decisões que serão danosas para nós, que serão danosas para os outros, que serão pecaminosas diante de Deus por causa da nossa falta de maturidade, da nossa falta de sabedoria. O seu dinheiro ou a falta do seu dinheiro não produzem boas decisões. Não compram para você boas decisões.
não geram boas decisões. A boa decisão, meus irmãos, ela vem de um coração sábio, de um coração maduro. E Tiago vai apresentar aqui, então, como é que nós desenvolvemos esse amadurecimento. Como é que nós nos tornamos, então, pessoas mais sábias, pessoas mais maduras para lidar com as nossas condições de vida. E a primeira lição, meus irmãos, que Tiago ensina aqui, é que a maturidade requer uma perspectiva correta da vida. A maturidade requer que nós tenhamos uma visão, uma perspectiva correta da nossa vida. Veja que agora, Tiago aqui no verso 9 e no verso 10, ele não vai falar agora mais especificamente sobre provação, sobre o sofrimento, mas sobre o que estava por trás dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E ele faz um contraste aqui entre o pobre e o rico. No verso 9 ele fala do irmão de condição humilde, ou seja, do pobre, e no verso 10 ele fala do rico. E note que Tiago chama aqui, no verso 10, o termo irmão está implícito, Tiago chama ambos de irmãos. Ele não fala que o pobre é irmão e o rico não é irmão. Ambos são irmãos. Tiago reconhece a possibilidade, meus irmãos, das pessoas terem condições de vida, condições financeiras distintas. E naquela época, o que definia alguém como pobre ou como rico não era muito como a gente define hoje. Naquela época, meus irmãos, o pobre era a pessoa que não tinha bens, tá? Ele não tinha. Ela não tinha nenhum tipo de propriedade. Paulo, falando para Timóteo, ele fala o seguinte: tendo o que comer e com que nos cobrir, estejamos contentes. E cobrir ali tem o sentido não apenas de roupa, como também de um lugar para você morar. Então, Paulo define que a pessoa que tem com que comer e tem onde dormir, tem um teto para morar, essa pessoa já não é mais pobre. Ela já pode estar contente com o que ela tem. O rico, então, é quem tem mais do que comer e mais do que se vestir. Então, se nós formos aplicar esse conceito para hoje, se você, por exemplo, tem mais de uma camisa para vestir, mais de um par de sapato, se você mora numa casa talvez sua ou alugada, se você tem uma cama, se você tem uma geladeira, se você tem comida armazenada na sua despensa, então, para a Bíblia você é rico, tá? Então, para a Bíblia você é rico. Isso por quê? Porque a forma de definir pobre e rico hoje é diferente da forma de definir pobre e rico nos tempos bíblicos. Hoje, meus irmãos, o que define alguém pobre e alguém rico é o poder de consumo e não a quantidade de bens. O rico hoje é a pessoa que tem muito poder de consumo. E por isso ele pode comprar as melhores casas, ele pode comprar os melhores carros, as melhores roupas. Já o pobre é quem tem pouco poder de consumo. Então você tem... Então, o conceito de pobre e rico aqui, meus irmãos, portanto, é um pouco diferente de como nós enxergamos pobre e rico hoje. Naquela época, o pobre era quem não tinha bens. E por isso, meus irmãos, naquela época, os pobres dependiam totalmente dos ricos.
para terem alguma coisa. Naquela época não existia o Bolsa Família. Naquela época não existia o Estado dando assistência para as pessoas. Então os pobres dependiam totalmente dos seus patrões, dos ricos. E isso gerava muita arrogância nos ricos. Os ricos se viam como pessoas superiores a ponto de humilharem os pobres. Ainda hoje isso acontece. Ainda hoje é óbvio que isso acontece. Eu me lembro lá no interior do Ceará, onde eu cresci, que era muito comum eu ia lá para o hotel do meu saudoso avô, e o meu saudoso avô, que tinha um hotel, era um homem muito bem sucedido, e a forma dura e humilhante com que ele tratava os seus funcionários. Então, a riqueza produzia, e assim como produz ainda hoje, muito orgulho, muita arrogância, muito mau tratamento dos mais pobres. Em contrapartida, os pobres, meus irmãos, em revolta, eram violentos e roubavam dos mais ricos. E eram violentos e agrediam e machucavam eles. Há registros históricos de o quanto que o Império Romano trabalhava para conter revoltas sociais. E essas revoltas normalmente eram revoltas de grupos mais pobres se revoltando contra seus patrões mais ricos. Nós temos um livro da Bíblia inteiro falando sobre uma revolta de um escravo contra seu senhor. Vocês sabem qual é esse livro? O livro de Filemão. Tá? Então era algo muito comum, esse tipo de problema naquela época entre pobres e ricos. E aí Tiago, então, aqui, escrevendo para uma comunidade de crentes, de irmãos, ele precisa tratar isso. E como é que ele trata? Ajudando os pobres e os ricos a mudarem a perspectiva de como eles devem viver. Veja que ele diz: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico glorie-se na sua humilhação. Veja que ele utiliza aqui o verbo gloriar-se. E a ideia de se gloriar aqui, meus irmãos, é de ter orgulho. Só que, assim como na língua portuguesa, existe um sentido positivo de ter orgulho, e existe um sentido negativo. Na Bíblia, no Novo Testamento, isso também acontecia. Esse termo gloriar-se, ele tem um sentido positivo e um sentido negativo. Ele negativamente tem a ideia de arrogância, da vanglória, da pessoa que se acha melhor do que os outros. Mas o sentido que Tiago utiliza aqui é o sentido positivo, o sentido de você encontrar a sua alegria, de você encontrar a sua autoestima, a sua satisfação, aquilo que você olha e você encontra honra. É você olhar para algo e você sentir-se honrado com aquilo. Aquilo te alegra, aquilo te traz um senso de dignidade. Deixe-me explicar isso para vocês. Tanto o sentido negativo quanto o positivo. O sentido positivo funciona mais ou menos assim. Eu lembro de uma época, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu e Sanabe morávamos lá, e o João era bebezinho, o Lucas ainda não existia, o Benjamin bem novinho. E aí teve uma época lá, quando a gente morava lá, que a gente passou por um aperto financeiro muito grande lá. Só que o que é que a gente fazia? Quando chegavam os boletos, então o aperto financeiro era por causa de boleto para pagar. Aí quando chegavam os boletos, a gente combinava de ir pagar os boletos em Gramado, porque a gente morava 40 minutos de Gramado. Então a gente pegava o carro
e a gente ia para Gramado pagar o boleto. E aí eu entrava lá na Caixa Econômica para pagar o boleto, na época, né, no caixa rápido lá e tudo, e pagava o boleto e batia aquela tristeza assim, né? Só que quando eu saía da Caixa Econômica, eu me lembrava que eu estava em Gramado. Aí eu pensava o seguinte: eu sou pobre, mas tenho estilo. Eu sou um pobre, mas eu sou um pobre em Gramado. Eu estou pagando as minhas contas onde tem gente fazendo dívida para vir passear. Então isso é um exemplo assim. É ruim a pobreza, mas eu me alegro em ser pobre em Gramado. Entende? Agora, o outro exemplo é o exemplo de uma vez que eu estava em Fortaleza, e aí um irmão lá, que era o líder de um grupo de jovens, me chamou para dar um estudo para os jovens da igreja lá. E esse irmão que me convidou, ele era um irmão muito rico mesmo, certo? É aquele tipo de pessoa assim que dinheiro não é problema para ele. Aí ele foi lá me pegar, e aí quando eu saio do prédio que eu estava lá, o carro, aquela coisa assim, absurdo, assim, um carrão, né? Que eu nunca entrei num carro daquele na minha vida. Aí ele disse assim: Neto, antes de chegar na igreja eu preciso só passar numa padaria para comprar umas comidas lá. Aí eu, beleza. Aí quando a gente chegou na padaria, ele olhou assim, não tinha vaga para ele na frente da padaria. Olha o que foi que ele fez? Ele pegou o carro dele, subiu na calçada e deixou o carro dele na calçada. Que não era o estacionamento da padaria não, tá? Ele simplesmente subiu com o carro e colocou lá na calçada. E eu fiquei pensando, isso é o que a gente gosta de dizer, ele acha que comprou a rua, é o dono da rua, é o dono da calçada. Isso por quê? Por conta da riqueza dele, ele acha que tem mais direito do que os outros. E isso é uma característica do rico brasileiro. O rico brasileiro, ele acha que tem mais direito do que os outros. Entende? Então esse é um tipo de gloriar-se errado. E Tiago vai combater esse tipo de arrogância na sua carta. Só que aqui, meus irmãos, ele está dizendo que a pessoa que é pobre, ele precisa saber encontrar onde ele vai tirar a sua glória, a sua alegria. Era como eu em Gramado. Estou sendo pobre, mas estou em Gramado, então estou bem, estou satisfeito. E que o rico, ele também precisava saber onde era que estava a sua glória, e não era na sua riqueza. Não é no fato de que ele tinha mais direito ou mais poder do que os outros. Tiago, então, ele quer mudar a perspectiva de pobres e de ricos. E ele quer aqui, meus irmãos, que eles amadureçam e parem de agir com base na quantidade de bens que eles possuem. Esse é o problema que iguala pobres e ricos. Eles criam a sua perspectiva e tomam as suas decisões com base na quantidade de riqueza que eles têm. O pobre que tem pouco age então em revolta contra os que têm, e aqueles que têm muito são arrogantes contra aqueles que não têm. Tiago então muda essa perspectiva e diz que o pobre deve gloriar-se na sua exaltação e o rico deve gloriar-se na sua humilhação. Esse é um contraste que expressa uma mudança de perspectiva. Isso porque, meus irmãos, na perspectiva humana e social, quem é o humilhado na sociedade? Quem é o humilhado na nossa sociedade? É o pobre, certo? É o pobre. Então, se você é pobre,
A sua vida é uma sequência de humilhações. Tá? Não é assim que o brasileiro faz? Paga plano de saúde para não ser humilhado em hospital público? Porque se você chega numa UPA, você corre o risco de ser tratado como um cachorro. Tá? Então é assim, aqui no Brasil e em todo lugar do mundo. O humilhado, meus irmãos, é o pobre. E quem se deu bem na vida foi o rico. O bem de vida é o rico. O humilhado é o pobre. Quem chegou lá é o rico. O pobre, ele é humilhado. Mas Tiago muda essa lógica. E essa lógica ele muda, alterando, meus irmãos, para onde nós olhamos. Tiago diz para não olharmos para o presente, para nossa condição social agora, mas olharmos para o futuro. Se nós olharmos para o futuro, o pobre, ele será exaltado. Por que o pobre será exaltado? Lembram da parábola do Lázaro e do rico? O que Lázaro tinha? Hein? O que Lázaro tinha? Nada. O que Lázaro comia? As migalhas que caíam da mesa do rico. Uma vez que Lázaro não tinha nada, e ele morre e vai para o seio de Abraão, o que ele passa a ter no seio de Abraão? Tudo. Entende? Então a pessoa que é pobre, que não tem nada nessa vida, meus irmãos, quando ela morre, ela é crente, ela é exaltada. Ela é enriquecida na glória. Já o rico, não. O rico, quando ele olha para o futuro e ele olha para o dia da sua morte, ele pensa: eu irei perder tudo o que eu tenho. Entendem? Entendem a lógica de Tiago aqui? Ele explica aqui, ó. O rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. O sol se levanta com seu e a planta seca. A flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Então Tiago está pensando assim, olha, o pobre que não tem nada, quando ele morre, ele ganha tudo. Já o rico, quando ele olha para o dia da sua morte, ele pensa e ele entende que ele vai perder a sua riqueza. Os seus bens, a sua beleza, as suas roupas, tudo que ele construiu, não vão ser levados com ele. Ele vai perder toda a sua riqueza. E nesse sentido, meus irmãos, o rico será humilhado. O rico não levará a sua riqueza quando ele morrer. Os pobres hoje podem saber que a sua pobreza não permanecerá para sempre, porque eles nessa vida são humilhados, mas no futuro serão exaltados. Já os ricos precisam lembrar que a riqueza deles, os seus bens, também não permanecerão com ele para sempre. Sua morte será a sua humilhação, onde todos os seus bens serão perdidos. Como diz o famoso ditado, não existe caminhão de mudança em velório, em funeral. Não existe caminhão de mudança em cortejo de funeral. Os antigos faraós gostavam de ser enterrados com suas riquezas. Depois de um tempo, os saqueadores iam lá e pegavam as riquezas para eles. Então, todo rico será humilhado quando ele perder tudo o que ele tem no dia da sua morte. A conclusão, então, que Tiago tira, meus irmãos,
é que é necessário que todos, pobres e ricos, mudem a sua perspectiva de onde eles baseiam a sua autoestima, a sua honra, a sua satisfação, que molda a forma como eles vivem neste mundo. Essa exortação de Tiago, meus irmãos, ela é ainda mais urgente em nossos dias, porque na sua época, os pobres pecavam por causa da sua pobreza, assumindo uma atitude de revolta, uma atitude violenta, uma atitude imatura. Também os ricos pecavam por causa da sua riqueza, assumindo uma atitude arrogante, opressora e vaidosa. E Tiago aqui então quer que nós entendamos que nós não podemos condicionar quem nós somos e como nós vamos viver naquilo que nós temos hoje, mas no que nós seremos e teremos no futuro, após a nossa morte. Então veja, quais são os resultados de nós vivermos condicionados pelo que nós somos hoje. Então deixe-me dar aqui exemplos práticos de como é que vive uma pessoa que ela se enxerga à luz do que ela tem no presente. A pessoa que não tem, a pessoa que se enxerga como alguém que é pobre e que não tem poder de compra, poder de consumo, a pessoa não tem condições de comprar o iPhone que saiu recentemente, não tem condições de morar no melhor condomínio fechado, não tem condições de comprar o melhor carro, não tem condições de comprar as melhores viagens. Então ela vive com inveja dos outros, e vive com cobiça, com ressentimento, com ingratidão, com a ganância. Veja, meus irmãos, veja como que as pessoas hoje em dia valorizam as profissões. Quais são as profissões mais procuradas? Certo? São as que lhe dão o maior poder de compra. As pessoas hoje têm essa ganância e pecam contra Deus e contra os outros, a ponto de muitos roubarem, a ponto de muitos matarem, muitos mentirem, por querer ter mais. E aqueles que têm uma vida abastada, que ganham muito bem, que têm o carro que gostaria de ter, a casa que gostaria de ter, essa pessoa olha para si e se torna arrogante, e se torna com esse senso de que é superior, que tem o direito de humilhar os outros, de falar de cima para baixo, que chega na igreja, precisa ser respeitado, precisa ser melhor tratado, porque a oferta dele é muito alta e a igreja precisa da oferta dele. Então hoje em dia, meus irmãos, isso que Tiago fala também acontece, de pessoas que pecam e que vivem a sua vida em pecado por causa daquilo que tem ou não tem. O que fazer então? É parar de focar, meus irmãos, no que nós queremos ser ou ter no presente, e passar a focar no que Deus quer que nós sejamos ou tenhamos. Por exemplo, pense, aquilo que Tiago fala de riqueza e pobreza, se aplica não apenas a isso, tá? Isso era um problema que acontecia lá, mas não se aplica só a isso. Pense, por exemplo, no seu casamento. Tá? Pense no seu casamento. Sempre haverá um homem melhor que o seu, uma mulher melhor do que a sua. Sempre. Sempre haverá um homem que lhe trata melhor do que poderia lhe tratar melhor do que o seu marido. E sempre existirá uma mulher que lhe trataria e que seria mais bonita do que a sua esposa. Sempre. Certo? Agora, o que é que uma pessoa, o que é que seria mais maduro e qual seria a pessoa que viveria melhor?
Pense no marido que sabe que existem mulheres melhores do que a dele, e a esposa que sabe que existem maridos melhores do que o dela. O que seria melhor? Viver insatisfeito com o cônjuge que você não tem, ou procurar fazer a vontade de Deus com o cônjuge que você tem? Entenderam? O que seria melhor? Certo? Seria melhor você ter uma vida de insatisfação, de problemas, um casamento todo quebrado, problemático, com brigas, com uma série de problemas, porque você é insatisfeito com o marido, com a esposa que você tem, ou você encontrar a sua satisfação na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus com o marido, a esposa que você tem. O que vocês acham que produziria um casamento melhor e mais feliz? Entenderam? A mesma coisa, outro exemplo aqui. Pense na sua condição financeira. Agora indo para o que Tiago fala aqui. Sempre haverá algo melhor do que o que você tem. Sempre haverá um celular melhor do que o que você tem, uma roupa melhor, uma casa melhor. Sempre haverá coisas para comprar que são melhores do que a que você tem. Então, o que é mais maduro e traz mais alegrias na vida? É você viver sempre querendo mais, a ponto de mentir, de invejar, de se corromper, de ser desonesto, de se endividar, ou você ser uma pessoa satisfeito com o que Deus tem te dado e com a condição financeira que Deus tem te dado e querer fazer a vontade de Deus. Quem que tem uma vida melhor? O pobre satisfeito ou o rico insatisfeito? Quem tem uma vida melhor? Quem é mais sábio e mais maduro? O pobre insatisfeito ou o rico satisfeito? Quem? É óbvio, meus irmãos. É óbvio. Independentemente da área das nossas vidas, nós sempre seremos mais maduros e viveremos mais felizes se a gente parar de viver condicionado pelo que a gente tem ou não tem e passar a viver condicionado por como Deus espera que nós vivamos. Então, vamos parar, nós precisamos, meus irmãos, para a gente amadurecer. E isso é uma dificuldade de todos nós. Eu me incluo aqui, tá? Nós precisamos aprender, dia após dia, a parar de pensar no que a gente tem e o que a gente não tem. E passar a pensar no que Deus espera de nós. E encontrarmos aí a nossa satisfação. Tá? Então lembre-se, aqui uma lição para a gente se lembrar. O crente não deve viver pelo que tem, mas pelo que teme. Mais importante, meus irmãos, do que ter um marido melhor do que o que você tem, é temer a Deus com o marido que você tem. Mais importante do que ter uma esposa melhor do que a que você tem, é temer a Deus com a esposa que você tem. Mais importante do que ter uma conta bancária mais robusta do que a que você tem, é temer a Deus com a conta bancária que você tem hoje. Mais importante do que ter uma casa melhor, é temer a Deus com a casinha que você tem. Então lembre-se, o crente não vive pelo que tem, mas pelo que teme. E a segunda lição aqui, meus irmãos, sobre que Tiago nos ensina
para adquirirmos e crescermos em maturidade é que a maturidade requer também a prioridade correta na vida. A maturidade requer uma perspectiva correta, mas também a prioridade correta. E é por isso que eu coloco o verso 12 como continuando a mesma ideia que Tiago tem trabalhado. Porque ele diz aqui: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Tiago fala aqui de uma bem-aventurança, e é muito provável, meus irmãos, que aqui ele está lembrando das palavras de Jesus. Porque Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então é provável que Tiago tenha essas palavras de Jesus na sua cabeça. E ele fala bem-aventurado, ou seja, feliz, completo, maduro é a pessoa que suporta as suas provações com perseverança. Ele volta aqui ao mesmo tópico que ele trabalhou nos versos 2 a 4, quando ele fala de provações. Só que agora nós temos um pouco mais de contexto e entendemos que a provação que Tiago fala aqui, muito, pelo contexto, meus irmãos, era a provação que os pobres estavam passando. Ele falou dos ricos, que eles murcharão e que a sua riqueza murchará. E os pobres, meus irmãos? Os pobres vivem nas provações. E Tiago diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Perseverar não é simplesmente passar pela provação e esperar que ela acabe. Perseverar, meus irmãos, é permanecer fiel a Deus durante a provação. É passar pela provação sem permitir que a provação se torne motivo para pecar contra Deus. E Tiago então vai explicar o porquê que perseverar nas provações traz bem-aventurança, traz alegria. Ele diz que é porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então preste atenção aqui. Tiago fala de um prêmio futuro, uma coroa. A ideia de coroa é uma premiação. E essa coroa, essa premiação é a coroa da vida. Que prêmio é esse? Que vida é essa que é uma coroa? É a vida eterna. A vida eterna será dada para aqueles que perseveram. E a perseverança, meus irmãos, é a grande evidência de fidelidade. E é por isso que a perseverança precisa ser provada. Porque uma vez que a perseverança passa pela prova e é aprovada, a sua fé é confirmada. A principal evidência de fé é a perseverança. Porque se você persevera, é porque você é fiel, você tem fé. Se você não persevera, você não é fiel, você não tem fé. Então a perseverança precisa ser provada. E uma vez que ela é provada, e você é aprovado, nós recebemos a vida eterna. Só que o que eu quero lhe chamar a atenção é algo que Tiago fala aqui pela primeira vez e que vai ecoar em todo o restante da sua carta. Que Deus prometeu a coroa da vida aos que o amam. Tiago agora, meus irmãos, chega no cerne da questão. O amor. Tiago aqui mostra que a perseverança é, na verdade, uma exibição de quem de fato ama a Deus. Quem ama a Deus permanece com Deus.
quem tem Deus como a sua prioridade, não desiste dele diante dos problemas. A lição aqui é uma mesma lição ensinada lá no Antigo Testamento e muitas vezes enfatizada por Jesus. A prioridade das nossas vidas precisa ser amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter outros deuses diante de Deus. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Tiago mostra aqui que a maturidade, que a bem-aventurança, a vida feliz, depende então de nós entendermos que Deus é a nossa prioridade, meus irmãos. Que amar a Deus precisa ser a grande prioridade das nossas vidas. E aqui está o grande segredo da maturidade. O grande segredo da maturidade na vida cristã é deixarmos de viver para nós mesmos e passarmos a priorizar aqueles que estão fora de nós. A pessoa madura, ela é a pessoa que entende que a felicidade, ela é encontrada, a bem-aventurança, ela é encontrada quando você deixa de viver para si e passa a viver para os outros e para Deus. Amar a Deus e amar os outros. Pense, por exemplo, comigo. Por que as crianças são o principal símbolo da imaturidade? Por que a imaturidade está amarrada ao coração da criança? Por que criança chora muito mais do que adulto? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a primeira coisa que a criança faz quando ela sai da mãe é chorar? E o choro é uma expressão de insatisfação. Por que crianças choram muito mais do que adultos? Por que crianças implicam muito mais um com o outro do que adultos? Certo? Por que todas as vezes que eu entro no carro com os meus filhos, eu tenho que lidar com um reclamando que um está apertando o outro, um está falando o outro que eu... Por que criança gosta de ficar implicando um com o outro? Por que isso é coisa de criança, meus irmãos? Porque a imaturidade, ela é oriunda da tendência que está no coração do ser humano, desde o primeiro dia do seu nascimento, de pensar mais em si do que nos outros. A criança, ela chora muito mais, porque ela ainda não aprendeu que não é sobre ela. A vida não gira em torno dela. É ou não é? É por isso que a criança chora muito mais do que o adulto. À medida que a criança vai crescendo, e aí ela tem irmãos, ela tem os pais, ela tem a escola, ela começa a se dar conta de que existem outras pessoas no mundo que também têm suas necessidades, seus desejos, seu tempo, sua vontade, e também tem os seus pais que querem mandar nela e aconselhar. Então, à medida que nós vamos crescendo e nos tornando adultos, nós vamos reconhecendo a importância dos outros nas nossas vidas. E quanto mais a gente reconhece a importância dos outros e de Deus, mais maduro nós nos tornamos. Menos mimados e imaturos nós nos tornamos. Toda criança, meus irmãos, precisa aprender que a sua vontade não é prioridade. Toda criança precisa, todo ser humano precisa aprender isso. E amadurecer é, portanto, entender isso.
a sua vontade, o seu desejo, o que você quer, não é a prioridade nesse mundo. Ou, em outras palavras, o mundo não gira ao seu redor. Esse é o segredo da maturidade, é você entender isso. O mundo não gira ao nosso redor. O mundo gira ao redor de quem? De Deus. Quantas vezes eu já precisei dizer para os meus filhos e dizer isso para mim mesmo? Ah, porque o fulano me chamou disso. Ah, porque o meu irmão me chamou disso. Eu disse assim, olha, o único que tem o direito de achar ruim quando é desrespeitado nesse mundo é Deus. Certo? Deus tem o direito. Por quê? Porque Deus é perfeito. E qualquer coisa errada dita sobre Deus é uma tremenda injustiça. Mas qualquer coisa errada que as pessoas disserem sobre você não é injusto. Na verdade, você está no bônus, porque se as pessoas conhecessem o seu coração, aí que elas teriam coisas erradas para falar a seu respeito. Entendem? Então, meus irmãos, o mundo não gira ao nosso redor. E é isso que Tiago está querendo dizer, que a bem-aventurança, a alegria, a felicidade na vida, ela é encontrada quando a gente vive por amor a Deus e não a nós mesmos. Então, por que brigamos? Por que temos dificuldade de relacionamentos? Por que parece, meus irmãos, que a nossa vida não melhora? Por que a gente está sempre se achando tão infeliz? A resposta para isso é imaturidade. Porque nós temos uma prioridade. Nossos desejos, nossas exigências, nossas vontades. Como as coisas não são como a gente quer, como a gente deseja, como a gente exige, então brigamos. Quando nós somos a prioridade, meus irmãos, não há bem-aventurança e não há maturidade. É apenas quando nós saímos do palco das nossas vidas e colocamos o amor a Deus e ao próximo, é que nós passamos a encenar a vida da sua melhor forma. Por exemplo, qual a maior dor, meus irmãos, que um ser humano pode experimentar nessa vida? O que vocês acham? Qual a maior dor que um ser humano pode experimentar nessa vida? O que vocês acham? Enterrar o seu próprio filho. Eu não imagino que exista outra dor para isso, pior do que essa. Você sepultar o seu próprio filho. Agora pense comigo. Pense como que uma pessoa que vive centrada em si, que a prioridade é ela, reage ao sepultamento do seu filho. Como? Agora pense, e uma pessoa que ama a Deus, e que por amor a Deus confia no Senhor, como que ela reage? Vocês percebem a diferença? Como isso faz uma diferença muito grande? Quem que você acha que você olharia e diria assim, olha, há muita maturidade nessa pessoa, na forma como ela está reagindo, a maior dor que uma pessoa pode sentir é a pessoa que é centrada em si e por isso reclama de Deus. Onde é que está Deus? Como é que pode? Olha os outros, o fulano que é pior do que eu, faz não sei o que, está lá o filho dele saudável, uma boa profissão e eu aqui. Ou aquela pessoa que diz o seguinte, Deus me deu. E ela chora, meus irmãos, e chora sim, mas ela chora dizendo, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. O que é mais maduro aqui? Quem vive melhor dos dois?
Percebem? É aquela pessoa que deixa de ser a sua própria prioridade e passa a considerar Deus a prioridade. Imagine que amanhã você descubra um câncer e que o médico diga para você amanhã que você só tem 3 anos de vida. Se você for a sua grande prioridade, como que você reagirá? De forma imatura, com raiva, com inveja de quem não tem câncer, com ressentimento, raiva de Deus, coisas do tipo. Mas e se Deus é a prioridade, meus irmãos? E se o amor a Deus for a prioridade? Senhor, obrigado. Se for comigo, não, obrigado que o Senhor me deu 39 anos. 39 anos de vida. E eu ainda tenho 5. Viverei os próximos 5 da melhor forma que eu puder, para a tua honra e glória. 3, né? 3. Os próximos 3. Você olha para essas duas reações e pensa o seguinte: qual das duas reações é mais madura? Percebem? A reação daquele que tem a si como a sua prioridade, ou daquele que tem Deus como a sua prioridade. Por isso, meus irmãos, por isso, estabelecer o nosso amor a Deus como prioridade, sobre nós mesmos, sobre o nosso bem-estar, e, muito embora não seja o que Tiago fala aqui, eu incluo o amor ao próximo também, é o grande segredo da maturidade. A pessoa que toma decisões sábias e maduras é aquela que aprendeu a não ser a prioridade de sua vida, a colocar os outros e Deus como prioridade. Então, meus irmãos, baixemos nossas cabeças agora e vamos pensar diante de Deus, analisar, pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Confesse diante de Deus qual tem sido a prioridade na sua vida. Qual é o grande desejo do seu coração? A quem você mais quer agradar, viver, servir? É nisso, meus irmãos, que está a bem-aventurança, a verdadeira maturidade. Querido Deus, amado Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que pela Tua palavra o Senhor mude a nossa forma de viver a vida. Que nos livremos, ó Deus, da forma de viver a vida como a TV ensina, como as redes sociais ensinam, como o cinema, as músicas ensinam. Nos ensina, ó Deus, agora a viver como o Senhor ensina. Entendendo, ó Deus, que é o Senhor a prioridade. Tu és a nossa prioridade, Senhor. E que nós encontremos aí a fonte de toda sabedoria, a fonte de toda decisão madura em nossas vidas. Um dia, Senhor, nós receberemos a coroa da vida, porque nós amamos o Senhor, e para nós, vida é o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.